Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia. Que Deus continue te guardando, te protegendo, te abençoando no nome do Senhor Jesus. Gratos, por tudo aquilo que Deus tem feito, gratos pela presença dele. E nós queremos hoje, então, poder compartilhar mais uma porção da palavra, mais um tempo. E antes disso, eu quero orar pela tua vida. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, agradecer a ti pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo, meu Deus, a qual tu és e tem feito. Então, Deus, pedimos a ti, tome as nossas vidas, nos direcione, nos guie e nos dê, ó Pai bendito, da tua presença, nos dê, ó Deus querido, da tua unção, para que possamos tão somente viver o querer e a vontade do Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Também hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 15 e o versículo 16. Temos, ultimamente, nas quartas-feiras, usando um pouco para falar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem agido. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos sempre notar que Deus já fez tudo aquilo que era necessário. Se nós pararmos para pensar, não falta Deus fazer nada. Não tem nada que Deus deixou pela metade, não tem nada que Deus deixou inacabado. Deus colocou tudo à nossa disposição. O que cabe a nós, e algo que aí sim só depende tão somente de nós, é tomarmos posse, é nos apropriar daquilo que o Senhor nos colocou à nossa disposição. É como pensarmos numa mesa, num café da tarde muito abençoado, e o que de repente alguém te convida para isso, ou você vai a uma padaria ou colocar para tomar um bom café da tarde. E ali as pessoas colocam a mesa. As pessoas, quando falam, olha, vou te servir, elas colocam a mesa e você faz o restante do processo, não é verdade? E eu entendo que assim Deus também faz com as nossas vidas. Deus nos chamou para viver a vida que Ele quer, a vida que Ele pagou num alto preço, através do sangue, do sacrifício de Jesus, e hoje está à nossa disposição. O que precisamos é tomar posse, realmente viver o querer. Olha o que diz então esse texto. Efésios capítulo 5, o versículo 15 e o versículo 16. Diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabemos que Paulo, a escrever aos irmãos em Éfeso, ele estava tratando muito a questão da igreja, os 3 primeiros capítulos ele vai usar muito aquilo a qual Deus fez, o que Deus deu. Vamos pensar a parte de Deus, uma parte mais teórica. Nos capítulos 4, 5 e 6, Paulo trata de uma questão mais prática, daquilo que nós precisamos fazer. Então, primeiro ele fala, podemos, se fosse para dividir, primeiro o que Deus fez e agora a nossa parte, aquilo que nós precisamos fazer. E no meio desse capítulo, no meio do capítulo 5, ele para analisar, olha, olhe, tome cuidado, pense um pouco, analise. E estamos vivendo nesse tempo, Tempo de tantas questões, de tantas situações, que é muito necessário, se faz muito necessário nesse período que temos vivido, um período político de tantas questões, de tantas situações, onde realmente precisamos observar e analisar cada detalhe. Mas não só a questão política, porque independente eu tenho ouvido muito isso e tenho gostado dessa frase e eu creio nela. Porque independente vamos pensar assim, independente do resultado do dia 30, Deus continua no controle. Deus continua no controle. De um lado ou do outro, podemos ter uma dificuldade de um lado, dependendo de um ganhar, podemos, como igreja, enfrentarmos algumas dificuldades, não sabemos, É aquilo que está desenhado, Mas, independente da situação, Deus tem o controle de todas as coisas. Creio, falo muito isso, acho que como cidadão, todos nós temos que fazer a nossa parte de votar consciente, votar da melhor forma possível, crendo nos nossos princípios, vendo realmente aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Mas sabemos que o Senhor tem o controle. Então, independente de um momento político, independente de um momento de crise financeira, o que se promete para o próximo ano, independente de quem vem governar o nosso país, de ser um ano muito difícil, de muitas recessões, de tantas situações ocorrendo e acontecendo,
Então, assim, independente, as coisas vão continuar acontecendo. Então, sendo agora, amanhã, semana que vem, algo que esse texto nos diz e nós precisamos parar para observar e analisar com muita calma é, diante de tudo isso, diante desse cenário político, diante de, acho que eu ouvi isso hoje e também achei interessante que parece que a igreja nunca se envolveu, tanto em política como nos últimos tempos. Não a igreja, né? A igreja em si não, mas as pessoas em si, eu não tenho nada contra, eu acho isso bacana, acho que sim, acho que as pessoas... Eu creio que nas nossas igrejas precisaríamos falar mais de política, não de políticos. Me entenda. Por favor, me entendam. Eu creio que as nossas igrejas precisamos falar mais de política, não de políticos, não de partidos. Não é essa a questão, não é a ideia de assumir um lado, mas na essência política, creio que sim. Creio que precisava falar, mas independente disso, mas é um momento oportuno para nós pararmos e analisarmos como temos vivido. A pergunta é, como está a sua vida? Como você tem olhado para todo esse cenário, para toda essa questão que tem existido, para tudo isso que um promete de um lado, outro promete de um outro, um ofende de um lado, um ofende do outro, e a gente está não só nisso, na violência que existe hoje, na tanto de informação que nós temos, mas parece que vivemos uma geração de desinformados. Nunca tivemos tanta informação, mas parece que temos uma gama tão grande de pessoas desinformadas, principalmente a respeito de Deus. Principalmente a respeito de Deus. E Paulo, então, esse texto nos traz essa memória, nos traz essa questão, nos chama a atenção para isso, para quê? Para que possamos avaliar a maneira como nós temos vivido. E se fosse para, se eu usasse aqui agora os comentários desse vídeo e comentasse como você tem vivido. Eu comecei a ler um livro, estudei ele na época de seminário, olha que tem bastante tempo já, mas é um livro que eu gosto muito e quero até trabalhar algumas coisas nos cultos de quarta-feira com os irmãos aqui, nas próximas quartas, que o nome do livro é Paredes do Meu Coração. É um livro bem bacana, bem antigo, mas muito atual. Paredes do Meu Coração. E ele traz a essência, a visão, o símbolo do prumo, né? Não sei quantos conhecem um prumo, conheço bem, né? Trabalhei com meu pai de pedreiro, não era pedreiro, era só o ajudante, mas a gente tem uma, até era para me ter trago um que eu quero, eu acho que ele representa muito para muita coisa. E a gente pensar qual que tem sido a nossa vara de medir, qual tem sido a nossa régua, qual tem sido o nosso prumo. Será que o nosso prumo tem sido um prumo verdadeiro? Porque um prumo ruim, um prumo desgastado, um prumo que não está bem ali equalizado ali, né, com a parte de cima de madeira, com a parte de baixo de ferro ali de bronze, aquela situação, se não estiver bem, não dá certo. E aqueles que entendem sabem que uma parede fora do prumo é um risco muito grande. É um risco muito grande, não só depois da construção, mas enquanto está construindo. Uma parede fora do prumo, ela não tem tanto perigo depois da construção. Claro que tem muito, tá? Claro que tem muito. Mas o perigo maior dela é no processo de construção. Se meu pai estiver assistindo o vídeo agora, ele ia concordar comigo, com certeza. Mas o maior perigo de uma parede fora do prumo é enquanto está construindo ela. Porque ela pode cair em cima daquele que está construindo. Já parou para pensar nisso? Que de repente aquilo que você está construindo pode ser o seu mal, pode ser aquilo que vem te destruir, pode ser aquilo que tem te trazido um grande prejuízo. A gente precisa avaliar. E Paulo então nos chama a atenção. Quando nós lemos esse texto, nós somos chamados a atenção a ter cuidado. E ter cuidado está dizendo de analisar, refletir, meditar. Como eu tenho construído a minha vida? O dia de hoje, como eu construí? De quarta-feira, segunda, terça, como eu vivi esses 2 dias, vamos iniciar aí, de segunda e terça, hoje, quarta, 3 dias. Quais são os parâmetros que eu tenho usado para trazer qualidade à minha vida? Qual é o nível de prumo que está a parede da minha vida? Falando do livro Parede do Meu Coração, como que está? O que tem servido para realmente saber se a parede do meu coração está alinhada? E está alinhado ao quê? Porque não adianta também um prumo na mão de quem não sabe como fazer, não sabe como lidar. Isso pode criar também uma situação. Então não adianta ter um excelente prumo
na mão de quem não tem conhecimento. Então como? Então Paulo nos chama isso a avaliar, a tomar cuidado. Ele diz, olha, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Como vocês vivem, ele continua dizendo que não seja como insensatos, mas como sábios. E nós vivemos um dia, uma época, que nós somos bombardeados com tantas situações. Podemos usar, como muitas usamos, a questão da pandemia, que afetou a humanidade como um todo. E não só a pandemia, a correria do dia a dia, é o estresse do trabalho, o estresse da escola, o estresse familiar, o estresse de todos os lados. Afeta as nossas emoções. Quem pode dizer que a pandemia não afetou as suas emoções? Quem pode dizer que de repente os estudos não afetem as suas emoções? Quem pode dizer que a rotina do dia a dia, que o trabalho, que até mesmo a questão familiar muitas vezes. Peraí, mas como minha família pode afetar o meu emocional negativamente? Sim, a preocupação. Quantos hoje não estão preocupados com os filhos na escola, com os filhos com toda essa violência? Quantos não estão preocupados com o futuro? Isso tudo atinge o nosso emocional. E é aí que eu creio que nós precisamos parar e analisar e tomar muito cuidado. Por quê? O nosso prumo tem sido baseado o quê? Na palavra de Deus ou nas minhas emoções? Onde tem estado? Qual tem sido o nível? Qual tem sido a questão? Qual tem sido a minha base para a minha construção? É aquilo que eu tenho sentido? Porque muitas vezes nós vivemos emoções, é aquela ideia que quando nós estamos sentindo dor, é para pensar que dependendo do nível da dor, a gente fala, olha, faz qualquer coisa, mas tire essa dor, que essa dor passe. Mas já parou para pensar que de repente o que pode se fazer pode comprometer toda a nossa vida? Todo o restante da nossa vida? Então a gente começa a pensar e começa a analisar que não pode ser agora. Ah, não, esse pensamento e sentimento eu quero que passe, independente de qualquer situação, faça o que for necessário. Não, eu preciso ter um padrão. E hoje o padrão que rege a sua vida tem sido o quê? Tem sido as suas emoções de felicidade, de alegria, que continue assim, ou de tristeza. Não, eu quero que mude rápido, precisa passar logo, os dias precisam passar logo, esse ano precisa terminar logo. Quantos de nós estávamos no primeiro ano da pandemia e falaram, não vejo a hora desse ano terminar logo, para que tudo isso possa passar. Terminou o ano, deu aquela abertura ali, logo em seguida veio novamente mais uma restrição. Então não quer dizer que acabar o ano, que passar o ano, que passar a política, que as nossas vidas vão melhorar. Porque, como eu tenho ouvido muito isso e faço coro a isso, a solução para o nosso país, se existe um Salvador para o Brasil, esse Salvador tem nome, e é Jesus. Ele é o único que pode trazer. E a base para isso é a palavra de Deus. Então nós precisamos parar e analisar e pensar nisso. E o que eu tiro, o primeiro ponto desse texto é que precisamos tomar cuidado. Precisamos parar e analisar para ver como nós temos, qual é a maneira que nós temos levado a nossa vida. Temos deixado a vida me levar? Temos vivido de qualquer forma? Temos empurrado com a barriga? Ou temos realmente tido um padrão? E esse padrão é o quê? Esse padrão é o quê? Então precisamos tomar cuidado como temos vivido. Não podemos ter nenhum nem outro como padrão. Não podemos pegar as nossas emoções como padrão. Não podemos nem sequer olhar para os nossos sonhos e ter ele como padrão. O padrão precisa ser a palavra de Deus. Precisa ser os ensinamentos do Senhor. Porque muitas vezes nós falhamos nisso. Onde deixamos, onde permitimos que as nossas emoções, que as nossas vontades, que o nosso desejo, ele tome conta das nossas vidas. Que o nosso desejo, ele realmente fale mais alto do que qualquer coisa. Mas precisamos lembrar daquilo que o próprio Paulo diz, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive em mim é o Senhor. Quem vive na minha vida é Cristo, não é a minha vontade. Não é as minhas emoções. E é onde eu acho que a maior luta do cristão, onde eu acho que a maior batalha que o cristão pode viver é essa, entre a sua vontade, a sua emoção e a vontade de Deus, o querer de Deus. Fica ali uma competição muito acirrada e aonde ninguém tem acesso. As suas emoções, ninguém tem acesso.
As minhas emoções, ninguém tem acesso, as pessoas podem ali nos ajudar com um conselho, com qualquer tipo de situação. Podemos tomar um medicamento para que vai dar uma aliviada, mas não mudou a minha vontade. E pode ter dado uma segurada, uma baixada na minha ansiedade. Então, a maior briga que nós temos muitas vezes é essa, é a minha vontade ou a vontade de Deus. E aí isso fica em choque a cada dia. E o que tem? Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes é nisso que nós falamos, permitimos que as nossas emoções, que a nossa vontade molde a nossa maneira de viver. Molde a minha forma de olhar para o mundo, molde a minha forma de olhar para as pessoas. E é nisso que precisamos cuidar. É nisso que precisamos analisar. E para isso precisamos tomar uma atitude, porque eu não consigo agora, através de um vídeo, dizer para você o que está tomando ou não. Ou qual que tem sido o Senhor da sua vida. Se é Jesus ou suas vontades. Se é as vontades de Deus ou as suas vontades. Para isso, muitas vezes, nós precisamos ter algo muito básico e muito forte nas nossas vidas. Que eu preciso colocar todas as minhas vontades, todos os meus desejos, tudo aquilo que eu quero, todos os meus sonhos, submisso, né, aqui, ó, submisso, abaixo, né, aqui, ó, essas são as minhas vontades, e aqui a vontade de Deus. Que as minhas vontades, que as minhas emoções, que os meus sonhos possam ser submissos à vontade de Deus. É por isso que nós oramos. Senhor, eu quero fazer tal coisa. Senhor, eu sonho com isso. Senhor, eu desejo muito isso. Senhor, eu quero para o ano que vem tal situações. A gente coloca meta, olha, para que esse ano pudesse terminar bem, né? A gente tem algumas coisas, né? Tantas situações que podem acontecer, né? Uma das que a gente brinca aqui em casa é que o Brasil venha a ser campeão esse ano da Copa do Mundo. Então, sabe? Não, para aí. Então a gente coloca algumas vontades, alguns desejos que nós temos para entender que esse ano termine bem. E a gente não veja o problema orar. Não veja o problema pedir. Mas no final nós precisamos colocar, Senhor, mas eu só quero tudo isso, se for da tua vontade. Porque imagina se Deus, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que eu quero, Deus me dê, mas não é da vontade dele. Se torna uma maldição. Se torna uma destruição na nossa vida. Isso torna uma tragédia nas nossas vidas. Então, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu almejo, se não for a vontade de Deus, meu querido, não é bênção. Bênção para mim é a vontade de Deus. Por mais que ela pode ser dolorosa, por mais que ela pode ser difícil, mas o melhor para a minha vida é a vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. Então precisamos criar um plano, precisamos ter uma visão disso. E essa visão é realmente lutar a cada dia, batalhar a cada dia para que a nossa vida venha a ser direcionada por Deus. E como que isso acontece? Como que a minha vida pode ser direcionada? Aqui está a resposta. A Bíblia. Aí vem a pergunta. Tem lido a tua Bíblia todos os dias? Perguntado, Senhor, o que o Senhor tem para mim através da tua palavra? Qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade para a minha vida? Nós somos igreja do Senhor. Nós somos povo dele. E como povo dele, nós precisamos viver segundo aquilo que ele tem. Então, nós precisamos viver, colocar a nossa vida para que ela possa ser direcionada pela palavra, pela vontade do Senhor. E como nós fazemos isso? O principal ponto é a questão dos devocionais, de meditar, de analisar. E hoje nós temos tanta facilidade para devocionais, tantas situações que nos ajudam. Quantos devocionais nós temos à disposição hoje, né, virtuais? Quantos livros de devocionais, quantos guias de devocionais, de todo jeito, para toda vontade, para todo gosto. O que você quiser, você falar, vou começar um devocional no Pentateuco, você vai achar um guia. Vou fazer nas epístolas paulinas, você vai ter. Vai ter nas cartas pastorais, você vai ter, nas cartas gerais você vai ter, nos profetas, no que você quiser. Hoje tem a gosto do freguês. Mas parece que o freguês não quer. Parece que nós não temos almejado tanto isso. Então, no dia de hoje, eu gostaria que nós parássemos para pensar nesses dois versículos. Em primeiro ponto, analisar como nós temos vivido. E realmente chegar a uma conclusão, eu tenho vivido como sábio ou tenho vivido como insensato. E Paulo termina com o versículo 16 dizendo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
O que Paulo quer dizer? Olha, precisamos aproveitar os dias. Não aproveitar, como dias são maus, então deixa eu aproveitar agora, porque lá não. A ideia de aproveitar o dia aqui é nos equipar, é nos preparar para que quando o dia for mau, eu esteja preparado para ele. Eu possa estar com estrutura para sustentar os dias maus. Para realmente passar. É como quando a gente vai chegando no inverno. Falar, o inverno está aí, pera aí que eu preciso me preparar, porque a promessa que o inverno vai ser rigoroso, pensando numa situação assim. Então o que você faz? Você se prepara, já tira os cobertores, manda lavar, você já pega as blusas de frio para lavar, porque eles ficam ali, né, com aquele cheiro de guardado. Percebe como nós nos preparamos para as coisas? E é o que Paulo está dizendo. Aproveitar as oportunidades para nos preparar, para nos edificar, para estar amadurecido, para estar realmente consolidado, para que quando os dias vierem, os dias maus vierem, nós podemos estar preparados. Assim foi no Egito com José. Lembra dos 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. O que ele fez nos 7 anos de fartura? Se preparou. Nos dias bons, ele se preparou para os dias maus. E quando chegou o dia mau, ele tinha como viver, ele tinha como se sobreviver. E é isso que o Senhor espera de nós. Meu querido, então que possamos avaliar tudo isso com muito cuidado, com muito zelo, porque os dias vão passar. O dia de amanhã vai chegar. Se você não partir para a glória, né, esta noite, o dia de amanhã vai chegar, depois, semana que vem, dia 30, né, 2023, e você tem se preparado para isso? Você tem se preparado? Você tem avaliado a tua vida? Você tem hoje, e hoje é o dia, nesse exato momento é o momento de você parar e analisar como tem sido a sua maneira de viver. Que Deus possa abençoar o teu coração, iluminar a tua vida e te dê sabedoria. Deixa eu orar mais uma vez por você, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez louvar o teu nome, meu Deus. Grato, Senhor, pela tua bondade, grato, meu Pai, pelo teu agir. Que o Senhor continue, Deus, trazendo da tua presença, trazendo da tua glória, da tua graça. Que o teu querer, ó Pai, possa ser realizado em nós e através de nós a cada dia. Ser com a vida dos meus irmãos, guardando, protegendo, levando-nos, ó Pai, a viver a vida que agrada ao Senhor, pois sabemos que a tua vontade é perfeita, a tua vontade, ó Pai, é maravilhosa, a tua vontade é que faz a diferença em nós. Então, ser com meus irmãos, é o que eu oro e agradeço a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe, que Deus continue te guardando no nome de Jesus.